Então, bateu o sinal, né? Já tomamos o lanchinho. Vamos lá prosseguir com a coisa. Bom, relações de mesma partícula, né? Isso aqui a gente resolve ou apenas por interpretação ou montando tabela de cada uma delas, né? Para verificar se cada uma dessas proposições sempre será verdadeira, ou seja, uma tautologia, sempre será falso, ou seja, uma contradição, ou se será uma contingência, ou seja, validações verdadeiras e possibilidade de validações falsas. Então, a primeira lá, relações de mesma partícula por conjunção. E é claro, né, relação de mesma partícula é sempre que antecedente e consequente são iguais, ou uma delas é a negação da outra, né? Então, pode ser José foi à praia e José foi à praia, fui e fui, A e A, B e B, qualquer que seja as partículas. Cuidado para não começar a confundir isso daqui com P e Q, né? Tranquilo? Agora, quando nós dizemos assim, dentro de relações de mesma partícula, são iguais ou são diferentes, não é a partícula, não é a componente, e sim a sua validação, né? Se eu ponho assim, ó, P e Q, e eu pergunto, são iguais ou são diferentes? Aí a pessoa geralmente diz, são diferentes, porque lá é um P e ali é um Q. Ué, mas dependendo da validação que essas partículas tenham, elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Em relação de mesma partícula, isso não acontece, porque o que acontece com uma acontece com a outra ou com o seu inverso sempre. Então, nesse caso aqui, ó, a pergunta é, foi lá ontem? E aí vem a resposta, fui e fui. Fui e fui. O que pode ser isso aí? É sempre verdadeiro, sempre falso, ou isso é uma dúvida? Fui e fui. Né? É sempre tautologia, né? É sempre uma verdade, não é isso? Você foi lá ontem? Fui. Fui, meu amor. Aí a namorada não acredita. Só que se eu disser 2 vezes, fui e fui, meu amor. Aí ela passa a acreditar. Claro que não, pô. Não é porque eu falo 2 vezes que a coisa se torna verdadeira. Ora, isso é sempre uma contingência. Por quê? E se eu não fui? Né? Se não dá para entender pela interpretação, monta a tabela, que tabela não mente. Esse P aqui pode ser verdadeiro. E se esse P for verdadeiro, esse aqui é o quê? Verdadeiro. Afinal, P é P. Mas ele pode ser também falso. E se ele for falso, esse aqui é o quê? Falso. Agora faz a validação. Ó. Por conjunção, 2 verdadeiros dá o quê? Verdadeiro. A cola está na lousa ainda. Por conjunção, 2 falsos dá o quê? Falso. Ah, então para essa proposição, há casos onde ela é verdadeira e há casos onde ela é falsa. Portanto, P e P será sempre uma contingência. Seja lá em que proposição esta proposição esteja inserida, P e P sempre será contingente. Tranquilo? Eu nunca poderei admitir que P e P é uma proposição essencialmente, necessariamente verdadeira ou necessariamente falsa. A não ser, é claro, que o próprio exercício já me dê a validação da partícula. Sabendo-se que P é falso, aí, claro, aquilo ali será uma contradição. Sabendo-se que P é verdadeiro, claro que aquilo ali será uma tautologia. Legal?
O mesmo já não ocorre nesse aqui, ó. Foi lá ontem, fui e não fui. Ora, fui e não fui só pode ser uma contradição. Este cara aqui, não P, está em contradição com esse P. Por quê? Porque eu tenho um E aqui no meio, né? E não há terceira hipótese. Ou é P ou é não P, não há terceira hipótese. Portanto, isso aí sempre será uma contradição, né? Fui e não fui, estou de pé e não estou de pé, uso óculos e não uso óculos, não há uma terceira hipótese. Montando a tabela, esse P pode ser verdadeiro, assim como ele pode ser falso. Se ele for verdadeiro, esse outro aqui é falso. E se ele for falso, esse outro aqui é verdadeiro. Na conjunção, quando um deles é falso, a conjunção já será falsa. Então percebam que, diferente da anterior, onde eu tinha casos para verdadeiro e tinha casos para falso, nesse caso aqui eu só tenho casos para falso. Portanto, P e não P, seja lá onde esteja inserida essa proposição, sempre será uma contradição. Tranquilo? A não ser que eles validem a componente, correto? Vamos ver. Aqui é uma contingência, a não ser que eles validem a componente. Se disser que P é verdadeiro, será tautologia. Se disser que P é falso, será contradição. Aqui, sempre será uma contradição, a não ser que eles validem a componente. Certo ou errado? Errado, né? Aqui não é como português, né? É assim, exceto, não tem exceto aqui. Se eu estou dizendo que sempre será contradição, não há casos onde não seja contradição. Não importa se eles me validarem a partícula ou não, sempre será contradição. Se eles disserem, sendo P verdadeiro, será uma contradição, porque P é verdadeiro, outro é falso. Sendo P falso, se P é falso, outro é verdadeiro. Pronto, contradição de qualquer forma. Tranquilo? O que nós nunca vamos encontrar nesse tipo de relação de mesma partícula, pela negação, são dois valores iguais. Eles sempre serão excludentes, né? Por isso que é contradição. Aqui no meio eu tenho um E, né? Como é que é o princípio da não contradição? A coisa lógica não será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, o princípio da não contradição é representado por esta proposição com um símbolo de negação do lado de fora, né? Ou seja, a não contradição. Legal? Próximo aqui, disjunção. Foi lá ontem, fui ou fui? Fui ou fui? Será sempre uma o quê? Tautodição. Não, tautodição vocês me derrubam, não existe. Como é que é o negócio aí? Fui ou fui? Foi lá ontem? Fui, não acredito. Fui ou fui? Agora eu acredito. Também não, né? Então, assim como P e P, P ou P será sempre uma contingência, né? Você tem lá o P que pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Se esse P for verdadeiro, este também será. Se este P for falso, este também será. Agora, na disjunção, nós temos verdadeiro com verdadeiro, que dá verdadeiro, falso e falso, que dá falso. Portanto, temos possibilidade tanto de validar essa proposição como verdadeira, como validar a proposição como falso. Então, sempre que em uma proposição você tem um, ao menos, né, diferente de todos os outros, você tem uma contingência. Você está em dúvida. Caetano Veloso, sempre verdadeiro, né? Caetano Veloso, sempre tautologia. Bethânia é linda, ou não. Minha música é boa, ou não. Fui à praia, ou não. Claro, não há outra hipótese, portanto, isso aqui sempre indica uma tautologia, né?
Esse P pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Se esse P for verdadeiro, a negação dele será falsa. Se esse P for falso, a negação dele será verdadeira. Na disjunção, quando um deles é verdadeiro, a disjunção já é verdadeira. Então percebam lá que aí nós só temos casos para verdadeiro. Então P ou não P sempre será uma tautologia. E aí o cara se baseia nessa coisa para dizer o quê? Para dizer que essa coisa aí é inverso lógico dessa coisa aqui. Ah, aqui deu dois falsos. Aqui deu dois verdadeiros. Ah, então realmente a apostila estava certa, né? Disjunção é inverso lógico da conjunção. Claro que não. Aqui nós estamos relacionando uma mesma partícula e percebam, isto aqui é uma disjunção? É ou não? É ou não? P ou não P são excludentes? São ou não? A terceira hipótese. Vocês não vão comer feijoada na hora agora do intervalo, né? Voltou todo mundo capenga, pô? Não, a feijoada eu não comi não, mas a caipirinha eu tomei 3. Pô, tá todo mundo derrubado aqui? O que que tá acontecendo, né? Oh, meu Deus do céu. Então vamos ver. Se é P ou não P, eles são excludentes. Então isso daí eu posso ler como disjunção exclusiva, assim como posso ler como disjunção. Dia ou noite. Que tipo de disjunção é? Exclusiva. Eu não preciso ter um outro ou do outro lado, né? Então não tem essa relação aí de contradição entre disjunção e conjunção, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, são iguais? São ou não? São. Quem é que é igual aqui? Aqui é um P e ali é outro P. Não é nada disso, hein? O são iguais aqui diz respeito às validações. Claro, se esse aqui é verdadeiro, esse vai ser verdadeiro. Se esse aqui é falso, esse aqui vai ser falso. Tranquilo? Iguais na disjunção exclusiva sempre dá o quê? Evolui. Falso, legal. Então esse não precisa nem tabela para provar que essa coisa é sempre uma contradição, né? Sempre vai dar falso, porque as validações possíveis ali sempre serão iguais. E na disjunção exclusiva está lá, cola na lousa, iguais não são excludentes. E se não são excludentes, na disjunção exclusiva isso vai dar falso. Agora aqui, ó. São iguais ou diferentes? Muito diferentes, né? Exatamente. São diferentes, é. Se aqui é P e aqui é não P, são diferentes. O que são diferentes? Não é o P e o não P, são as validações. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, diferentes na disjunção exclusiva sempre dá verdadeiro, né? Diferentes na disjunção exclusiva sempre obedece à lei dos excludentes, portanto, sempre será verdadeiro. Legal? Condicional. São iguais as partículas? Então, esse lance todo aqui, ficaria mais fácil, né? Vamos validar, está tudo validado, né? E o pessoal entende, claro, já estudaram profundamente. Mas a ideia aqui, ó, é revisar a coisa, né? E no que revisa, a coisa vai assentando no cérebro. Condicional. As partículas são iguais? São iguais na condicional. Sempre dá o quê? Vamos ver. Verdadeiro e verdadeiro. Na condicional dá o quê? Verdadeiro. E falso com falso? Verdadeiro também. Então, iguais na condicional sempre dará verdadeiro. Não precisa também tabela alguma para se ver isso. E aqui são diferentes. Se esse é verdadeiro, esse é falso. Se esse é falso, esse é verdadeiro. Diferentes na condicional sempre dá? Sei lá eu. Contingência, né? Diferentes na condicional sempre dá contingência.
Porque se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, vai dar falso. Se o antecedente é falso e o consequente verdadeiro, vai dar verdadeiro. Portanto, diferentes na condicional, sempre eu vou ter uma contingência. Nunca vou ter nem tautologia, nem contradição. Então, ó, condicional verdadeiro para partículas iguais e contingente para partículas diferentes. Então, a condicional nunca dá o que direto, hein? Contradição, né? Dentro das relações de mesma partícula, é claro. Iguais. Na condicional, iguais. Verdadeiro com verdadeiro. Na condicional, verdadeiro. Falso com falso na condicional, verdadeiro. Portanto, iguais na condicional, sempre verdadeiro. Né? Iguais o quê? Validação de antecedente consequente. Legal? E por último aqui, bicondicional. Bicondicional. Inverso lógico da disjunção exclusiva. Se aqui é contradição, aqui tem que ser tautologia. E se aqui é tautologia, aqui tem que ser contradição. Né? Bicondicional, iguais na bicondicional, sempre dá o quê? Verdadeiro, né? Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Falso bicondicional de falso, dá verdadeiro. Então, sempre verdadeiro, ó. Falso e aqui verdadeiro. E aqui, na outra relação, lá é verdadeiro, aqui é falso. Diferentes na bicondicional, sempre dá falso. Provado aí o inverso lógico. Aqui não tem jeito. Ó, uma relação delas é tudo falso e a outra tudo verdadeiro. Só que a outra, aqui é contingente, aqui continua contingente. Furou o inverso lógico. Aqui não, ó. Uma é falsa, a outra é verdadeira, uma é verdadeira e a outra é falsa. As duas relações de mesma partícula aí obedecem ao critério de inverso lógico quanto a essas estruturas. Então, a negação desta aqui, que é a disjunção exclusiva, sempre será bicondicional, negação básica, e a negação da bicondicional sempre será a disjunção exclusiva, negação básica também. Legal? E aí, isso dentro de uma proposição enorme, que você acha que vai levar a prova inteira para fazer, claro, você acaba fazendo muito rápido. Vou colocar um exemplo aqui. Olha que coisa linda, é ruim até de copiar, né? Olha o tamanho dessa coisa. Bom, primeiro lugar, para nós validarmos uma proposição, eu tenho que fazer a letrinha pequena aí para dar um enquadramento melhor ali para o pessoal do satélite, né? Mas deu, né? Primeira coisa, quando eu vou fazer a validação proposicional, qual é, hein? O que eu tenho que enxergar numa proposição para conseguir validar essa proposição? Vamos ver. Eu pego e faço assim, ó. Isso é uma proposição? São duas, né? Mas aí eu digo que essa é verdadeira e essa é falsa. Então, a proposição que será composta por P e por Q será uma proposição, o quê? Verdadeira ou falsa? Sei lá eu. Depende de quê? Do conectivo que vai unir antecedente e consequente. Depende da estrutura que eu estou trabalhando. Então, para validar uma proposição, primeira coisa que eu tenho que enxergar é o quê? É o conectivo que está unindo o antecedente a consequente.
é o conectivo dominante dessa proposição. É o conectivo que dá a característica da estrutura que eu vou trabalhar. Como é que eu faço isso? Nessa daqui está até fácil. Tá mesmo. Porque elas são simétricas, então fica fácil de perceber. Mas quando não são simétricas, às vezes fica meio complicado de perceber quem é o conectivo dominante. Aí você vai e faz assim, ó. Fecha os parênteses aqui por baixo. Né? Fecha os parênteses direitinho, né? Aqui por baixo. Todos com os seus parezinhos. E aí o mais abrangente, você fecha lá por cima. Quem ficar aberto aqui embaixo, na marra, vai ser o conectivo dominante da composta. Ou seja, quem ficar aberto aqui por baixo vai estar me indicando qual é a estrutura da proposição que eu estou trabalhando. Mas aí percebam que é uma proposição enorme, né? Proposição enorme como ficou minha cabeça ali agora, olha lá. Professor Cabeça. Então, ó, uma proposição enorme essa daqui, né? Então, para validar isso daí via conceito de tabela verdade, se só der para sair por montagem de tabela verdade, pula. Porque cabe recurso de desvio de objetivo, não dá tempo de fazer. A não ser que entre as 180, né, você só saiba essa. Aí fica tranquilo que dá tempo suficiente, né? Só sei essa, vou montar, vou me divertir a prova inteira aqui, né? Montar o raio da tabela verdade aqui, tenho 4 horas para isso. Não. Então é claro que estão cobrando conceito. E aí cobrar conceito é eu olhar para a proposição e verificar se eu consigo validar alguma coisa aí. Vamos ver. R e X, sei lá eu. R ou B, sei lá eu. P e não P, legal. Comecei a salvar minha vida aqui, ó. Porque essa relação de mesma partícula sempre terá o mesmo resultado lógico. P e não P sempre será falso. Legal. Opa, e agora eu já percebi que esse falso faz parte de uma estrutura em condicional. Se ele faz parte de uma estrutura em condicional e ele faz parte sendo antecedente dessa estrutura incondicional, então esta condicional sempre será verdadeira. Ah, legal. E esse verdadeiro é antecedente desta estrutura incondicional. Tô salvo, não tô? Condicional de antecedente verdadeiro é sempre, sei lá eu, contingente. Então não tô salvo coisa nenhuma. Então eu tenho que continuar observando a coisa. R ou B, dá para validar? Não. Ah, mas P ou não P? Beleza, Caetano Veloso. Caetano Veloso é sempre verdadeiro. Joinha. P ou não P, estou de pé ou não estou de pé, fui ou não fui, sempre verdadeiro. E esse verdadeiro é consequente dessa estrutura incondicional. Legal, então esta estrutura incondicional será o quê? Condicional de consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Legal, agora sim eu estou salvo. Eu estou numa estrutura incondicional, cujo antecedente é verdadeiro, e o consequente é também verdadeiro. Portanto, esta minha condicional é uma tautologia. Seja ela o que ela esteja dizendo, essa estrutura sempre será tautologia. Legal? Tranquilo? Entendido? A validação, então, ali da relação de mesma partícula foi a saída, né? Foi a saída para nós conseguirmos validar a proposição desse tamanho de uma forma bastante rápida. Com certeza absoluta. O cara que estudou lá nas cavernas, né? Dificilmente vai ter alguém que chame alguma literatura, é quase que impossível chamar a atenção disso e o cara recordar dessa coisa.
Ele olha uma proposição desse tamanho, ele só vai lembrar do quê? O número de linhas que essa tabela verdade tem. Aí ele pula, né? Pula, vai para outro, sei lá volta depois para tentar fazer, mas por tabela verdade, impossível, né? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 16 linhas vai ter essa tabela verdade e uma porrada de colunas ainda para você validar. Então, dessa forma aí, a saída foi a relação de mesma partícula. Tranquilão? Moleza? Agora, vamos ver um negócio. Se eu trocar esse negócio aqui, vou mudar um negócio aqui. Se eu trocar esse cara ali, que era uma condicional, por uma conjunção, muda alguma coisa? Muda, é claro que muda, né? Mas muda o valor verdade da proposição? Pensem, vamos lá. 30 segundos para pensar. Olhando a proposição está lá na telinha do povo. Pessoal lá da Bahia, da Gina, abraço pro povo lá, olhando a tabelinha. Muda a validação, ela continua sendo verdadeira ou ela passa a ser falsa agora? Passa a ser falsa. O pessoal com o rostinho de intelectual está me enganando. Tem gente olhando para a proposição assim com aquele ar de que estou pensando, mas não está pensando em nada. Pelo amor de Deus, não me enrola que você está enrolando a você mesmo. Então vamos ver se muda alguma coisa. P e não P continua sendo falso. Só que agora esse falso não faz mais parte de uma proposição em condicional. Agora esse falso faz parte de uma proposição em conjunção. Na conjunção, quando um deles é falso, a conjunção já é falsa. Preciso olhar esse lado? Não, já posso até, mas ali não precisa, né? Por que não precisa? Porque este falso aqui é antecedente de uma estrutura em condicional. E condicional de antecedente falso será sempre verdadeiro. É por isso que tabela verdade não pode deixar de estar dentro da cabeça, né? Porque aí você acha um falso ali e aí fica no nheco-nheco aqui. E agora, o que que... Ah, aqui é falso. Depois mais um nheco-nheco aqui, condicional de antecedente falso é o quê mesmo? Ah, nheco-nheco, é verdadeiro. Mas já passou meia hora, não adiantou coisa alguma. Legal? Tranquilo? Tá lá a utilização dessas relações de mesma partícula, né? Agora, saber o que o examinador vai enfiar lá, isso a gente não sabe, por isso tem que estudar essas variações todas. Tranquilo mesmo, pessoal? Essa validação aí, moleza? Então põe lá, equivalência proposicional. Equivalência proposicional. Põe lá, duas ou mais proposições. Duas ou mais proposições serão equivalentes. Duas ou mais proposições serão equivalentes se e somente se e somente se as validações de suas respectivas tabelas verdade, as validações de suas respectivas tabelas verdade forem iguais. Forem iguais. Então, se eu tenho uma proposição cuja tabela é verdade, montei a tabela verdade de uma proposição lá,
E a validação deu VVFF. Para eu encontrar uma equivalente a ela, eu tenho que montar a tabela verdade da proposição em busca daquela que me apresente o quê? VVFF. Se eu monto uma tabela verdade e der lá VFVF, para eu achar uma equivalente, eu tenho que montar a tabela verdade da proposição, buscando a validação VFVF. Tranquilo? Moleza? Deu para entender mesmo? Então, nesses exercícios, principalmente nesses exercícios que pedem a negação, e você vai lá atrás da negação básica daquela estrutura e não encontra, 98% dos casos de negação estão cobrando negação básica. Por isso que eu já coloquei aí, na aula passada, as negações básicas de cada uma das estruturas. Que 98% das vezes eles estão cobrando a básica mesmo, né? Se não encontrou a negação básica, o que vai fazer? Vou procurar entre as alternativas uma proposição que seja equivalente àquilo que eu busquei anteriormente. O que eu busquei anteriormente? A negação básica. Não encontrei. Vou atrás de uma proposição que tenha os mesmos valores verdade daquela negação. Então, como é que a gente faz isso? Montando tabela verdade. Eu tenho uma determinada proposição, por exemplo, se P, então Q. E eu quero encontrar a alternativa que me apresente uma equivalência a isso. Também pode cair assim em prova. Te dão uma proposição e colocam lá, assinale a alternativa que apresente uma equivalência a essa proposição. Então vou ter que fazer isso. Ou ainda, qual a negação de tal coisa? Não tem a básica, vou ter que ir atrás da equivalente. Mas o mecanismo de busca é o mesmo. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui, se P então Q, eu quero uma equivalência a isso. E aí eu vou colocar algumas aqui. Ó. Primeiro lugar, a que eu quero, não é? Se P então Q é a que eu quero, mas deixa eu... Vamos mais passo a passo a coisa. P, Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se P então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Já estamos carecas de saber, pelo menos eu, né? Careca de saber disso, né? Que o resultado de se P então Q é aquele ali. Se eu quero uma proposição que seja equivalente a isso, eu tenho que ter aí uma proposição que me dê o mesmo resultado de valor lógico. Então, vou colocar algumas aqui. Ó. Coloco lá, não Q, se não Q, então P. E também P e não Q. E também não P ou Q. Pronto. Tenho 3 proposições ali. Vamos ver qual ou quais dessas 3 proposições são equivalentes àquilo lá que eu quero. Tranquilo? Para a primeira ali, ó, eu vou precisar da coluna de não Q. Já temos a coluna não Q? Não, né? Então, vou abrir a coluna não Q aqui, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Legal? E aí, agora, eu vou unir esta coluna com esta aqui por condicional. Então, vamos ver. Primeira linha ali dá o quê? Vocês me falam. Primeira linha. Vou unir, vou fazer mais bonitinho aqui. Ó. Não vou não. Vou unir essa com essa, quero ver o que vocês fazem. Vou unir essa coluna com essa, porque é as duas que eu preciso, por condicional. A primeira linha ali dá o quê? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Então tem que ler a proposição, pessoal. Eu ia colocar a setinha ali, mas aí eu resolvi não colocar já para chamar a atenção disso. Qual é o sentido, né, dessa condicional? Ó? É condição não Q, então conclusão P. Então é daqui para cá, hein? Né? Então é falso com verdadeiro, que dá o quê? Verdadeiro. Era isso que a gente estava buscando? Na primeira linha? Era, eu esperava encontrar um verdadeiro, encontrei um verdadeiro. Então eu continuo.
Se logo na primeira linha já furasse, eu não ia perder tempo fazendo as outras linhas. Segunda linha dá o quê? Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Opa, já furou, né? Então, com certeza, não que, então P, não é equivalente a se P, então Q. Legal? Tranquilo ou não? Primeira linha, não que, então P. Falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Segunda linha, não que, ó, se que é falso, não que é verdadeiro. Se não que, então P, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. E eu esperava um falso aqui para que elas fossem equivalentes. Legal? Então vamos partir para a próxima lá. Agora vamos fazer, são as mesmas, né? Essa coluna com essa aqui. Em que sentido? Esquerda para direita ou direita para esquerda? Esquerda para direita? Tanto faz nesse caso, ó. Conjunção participa da propriedade comutativa. Tanto faz se eu fizer daqui para lá ou de lá para cá. Primeira linha, verdadeiro com falso, dá o quê? Na conjunção, quando um deles é falso, a conjunção já é falsa. Era isso que eu estava procurando? Não, né? Eu estava procurando um verdadeiro na primeira linha e encontrei um falso, então já furou. Então já nem continuo as outras para não perder tempo. Vamos para a terceira. Não P ou Q? Vou precisar da coluna agora de não P. Então vou abrir ela aqui, ó. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E aqui as colunas que eu vou usar, não P e a coluna Q. Então vou usar esta coluna com esta outra coluna aqui. Primeira linha lá dá o quê? Vamos ver. Agora é disjunção. Então, primeira coluna da disjunção, falso com verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro. Era isso que eu estava buscando? Por enquanto é. Segunda linha dá o quê? Falso com falso. Falso e falso na disjunção. Verdadeiro? Não pode, né? Falso com falso na disjunção dá falso, né? Terceira linha, verdadeiro com verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro. Continua sendo o que eu estava buscando. E última linha, verdadeiro com falso na disjunção, dá o quê? Verdadeiro. Opa, bateu. Isso quer dizer que se P, então Q é equivalente, se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Então está lá uma das equivalências da proposição em condicional. Tem outras? Tem. Uma porrada delas, né? E é muito mais fácil você, na prova, montar a tabela em busca da equivalência, porque, primeiro, não é sempre que pede essa questão. Segundo lugar, vai decorar coisa que não precisa, né? Então, já tem um monte de matéria aí para decorar. Então, quanto menos coisa tiver para decorar, melhor. Se tiver uma ferramenta para buscar coisa, é melhor do que estar lá decorando 4, 5, 8 equivalências de cada uma das estruturas, né? De tanto fazer, você acaba sabendo algumas. Mas não procurem decorar a coisa, procurem entender o mecanismo. Caiu na prova, que a chance não é muito grande de cair, né? Você tem 7 questões de raciocínio lógico, 8, se não me engano. E aí, dessas 8 aí, pode lá ser que caia uma. É uma numa prova aí de 180, pelo amor de Deus. Então, não vale a pena. Agora, negações, vale a pena decorar? Vale. As negações básicas vale. Por quê? Porque cai muito. E outra, é muito rápido de você responder aquela questão. Pediu equivalência, monta a tabelinha... monta a tabelinha lá das alternativas e aquela que der a mesma validação, ó, VF, e lá deu também VF, portanto elas são equivalentes. Aqui já não ia dar hipótese alguma, porque deu VV, e aqui não ia dar hipótese alguma, porque já deu F logo de cara. Portanto, eu esperava um V aqui,
lá deu um F, já furou, eu esperava um F aqui, ali deu um V, já furou também. Então, só a terceira ali, que era uma equivalência a condicional. Legal? Dúvidas? Tranquilo? Vamos dar um tempinho para fazer um exercício aqui. Vamos treinar essa coisa. Vamos ver o que vocês encontram aí no exercício de número 21. Tá? O exercício que precisar de mais tempo, ele vai ficar para o lar. Né? Vamos combinar assim, né? Exercício que precisar de mais tempo vai ficar para o lar. Aí vocês resolvem com mais tranquilidade, mas mesmo assim não pode ficar lá, ai, consegui. Quanto tempo? 40 minutos, não adiantou nada, né? E os mais rápidos a gente faz aqui. Então eu vou dar aí 2, 3 minutinhos aí para a gente não tomar muito tempo do curso também, né? 21. Vamos ver o que vocês arrumam com esse 21. Essa matéria sem exercício é impossível, pessoal. Tem que fazer. Legal. O que eu queria ver, eu já vi. Então se liga aqui. Uma coisa que vocês têm que começar a aprender é identificar o exercício, né? Eu vou lá, explico isso aqui e falo, vamos para o 21. Aí já está todo mundo montando tabela. Não precisa de equivalência nenhuma. Aí está cobrando a negação de uma proposição e tem a negação básica. Então tem que acostumar a fazer a coisa na ordem, pessoal. Ah, ele mostrou a tabela, isso aqui deve ser por equivalência. Então já vou socar a tabela verdade aqui, não precisa de tabela nenhuma. Então vamos lá ver. Está pedindo aí para negar que Pedro é pobre e Alberto é alto. Pedro é pobre e Alberto é alto. Estão pedindo para negar. Sempre que pedir negação, em primeiro lugar, você vai lá localizar ou tentar localizar a negação padrão. Como é que é a negação padrão disso? Conjunção vira disjunção da negação das componentes. E aí é só ler o que eu escrevi aqui, ó. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Esta é a negação padrão dessa estrutura. Então aí é a primeira coisa que eu faço. Vou lá procurar padrão. Vamos ver. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Já encontro logo de cara na alternativa A de abelha. Então não precisa procurar equivalência alguma. Já tenho a própria negação básica aí. Legal? Encontrada a negação básica, sabe o que é? Eu ia montar a tabela só para conferir, ó, pelo amor de Deus, né? Faz um negócio desse, não vai perder tempo assim à toa. Legal? Vamos para outro. 22, vai lá. Vamos trabalhar. 22. Ó, o pessoal que está sem o material mesmo, o povo lá por este Brasil imenso, anda com materialzinho embaixo do braço aí, né, pô?
né? O povo vem para aula de direito com aqueles puta livro dessa lapa assim, né? Vadimécum. Vadimécum é desse tamanho, tu imagina o completo, né? Vadimécum, vem embaixo, parece uma âncora aquilo. Agora, papelzinho desse não pesa, cabe dentro do bolso, não traz. Ah, meu Deus. Nós vamos usar esse papel aí em todas as aulas. Providencia. Ouço um farfalhar de folhas. Isso quer dizer que o que devia estar no cérebro está ainda no caderno. É um chulepe, 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 que negócio louco, né? Legal, tempo de prova. Vamos lá. O que deu aí? Vamos ver se o povo se agarrou legal com a coisa. Alternativa o quê? B de bola ou D de dado? Vamos ver. Está pedindo aí a negação de que estrutura? Condicional. Então vou pôr aqui, ó. Se P, então Q. E estão pedindo para negar essa coisa. P representa o quê? João foi à praia. Q representa o quê? Dirce não. Dirce não. Entrou no mar. Legal? Negação desse negócio aí é afirma o primeiro e nega o segundo. Tá lá, negação básica. Se tiver isso entre as alternativas, assinalo e vou feliz para casa. Senão eu tenho que buscar a equivalência. Então vamos ler. P significa João foi à praia. Então como é que eu leio isso aqui, ó? João foi à praia e aqui, ó, é a negação disso. Isso aqui é Dirce não entrou no mar. A negação disso é Dirce entrou no mar. Portanto, João foi à praia e Dirce entrou no mar. João foi à praia e Dirce entrou no mar. Negação básica também tem entre as alternativas. Portanto, a alternativa B de bola não cobrou de novo equivalência, de novo cobrou negação básica, ou seja, a negação padrão da coisa. Legal? Tranquilo? Vamos outro. 27. Por enquanto, só decor é bom, né?
Legal, o povo ou já cruzou os braços, é porque já fez. Joinha, outro aí que está pedindo negação. Isso já deu para perceber que não cai em prova, despenca, né? Os caras adoram cobrar esse negócio de negação. E se você começar a comparar uma prova com a outra e começar a perceber que há sempre questões que estão sempre no elenco da prova, né, dentro dos exercícios, as questões cobradas, é porque aquilo é um tipo de questão que continua esfolando o povo, né? Claro. Opa, essa questão é boa, uma questão simples de formular, enfio meus 400, 500 reais no bolso, porque é isso que a organizadora deve pagar para o examinador por questão que vai para a prova, não tenho trabalho algum e continua fazendo sucesso, porque negação o povo se enrola todo. E não é para se enrolar. Deixa eu lembrar outra coisa. Isto aqui, ó, vocês já têm aí anotado, hein? Eu chamo sempre a atenção disso, por quê? Porque quando eu estudava, faz tempo, né? Quando eu estudava, eu tinha essa mania de anotar toda hora a mesma coisa, anotar toda hora a mesma coisa. Quando eu ia estudar, virava um perereco dentro da cabeça, porque eu já tinha estudado aquilo, voltava aquilo de novo, ficava em dúvida. Será que é aquele que eu já estudei? Será que é aquele que eu já tenho? Aí voltava para olhar. Aí está um pouquinho diferente, fala, não, é diferente, mas dá mesmo, vira uma loucura o troço. Vocês já têm isso anotado, aqui é só resolução. Tem que lembrar, tem que estudar, senão não anda mesmo. Lógica é um diabo. Ó, sem estudar e sem exercício, balbal, não tem jeito. Então, exercício a gente vai fazer, estudar é com vocês, né? Então tá lá assim, ó, Alberto é alto, vamos por aqui, Alberto é alto e Bruna é baixa. Bruna é baixa. E estão pedindo para negar isso. Novamente, ó, já fizemos um aqui, ó. Novamente, negação da conjunção. Como é que faz isso? Troca para disjunção e nega as componentes. Não muda nunca essa coisa, ó. Troca para disjunção e nega as componentes. E depois é só ler, ó. Alberto não é alto ou Bruna não é baixa. Alberto não é alto ou Bruna não é baixa, está na alternativa E de elefante. Então, novamente cobrando negação e novamente utilizando negação padrão da condicional. Legal? Oh, desculpem, da conjunção, não da condicional. Mais um, vamos lá, 17. É 17? É. Isso, 17.
Legal, vamos lá ver esse. Ah, mas não deu tempo. Não deu tempo mesmo, né? A ideia aqui em sala é que você não consiga fazer. Se soubesse fazer todos, não precisava estar aqui. Se tiver conseguindo fazer todos, excelente, né? Mas é claro que ainda não está treinado, claro que você não vai conseguir fazer em 3 minutos, né? A ideia aqui em sala é: estou indo pelo caminho certo, legal, só não deu tempo de fazer inteiro porque faltou tempo, então só estava precisando treinar. Ah, não, estava indo pelo caminho errado, então além de treinar, está faltando ou tirar dúvida ou estudar aquela matéria. Então nesse aí, que é o 17, o pessoal vai lá e está acostumado com a negação padrão e acaba se esfolando e assinalando a alternativa C. Mas não é não, né? Vamos ver. Está pedindo a negação de a Terra é chata e a Lua é um planeta. Está pedindo a negação de uma conjunção que é como a básica. É a disjunção, de novo, né? Faz o negócio direito, né? Igual a disjunção da negação das componentes. Então eu vou ler aqui, ó. A Terra não é chata ou a Lua não é um planeta. A Terra não é chata ou a Lua não é um planeta. Na C de cão não tem ou. Na C de cão tem um E. Portanto, esta não é a negação padrão. Ah, então é a D de dado que tem um ou. Olha lá, a Terra não é chata ou. Legal, D de dado. Ou coisa nenhuma, porque a consequente aí não está sendo negada. Então não tem proposição aí que seja a negação padrão dessa condicional. Não tem a padrão, tem que fazer o quê? Ir atrás da equivalência. Então, vamos lá atrás da equivalência. Tabelinha PQ depois de um tempo, né, de estudado. Você não monta tabelinha passo a passo. PQ, verdadeiro. Você já sabe, a estrutura já está dentro da tua cabeça. Você já vem aqui na própria proposição e valida ela aqui, pô, né? Aqui é só para a gente ter aí anotado passo a passo e ficar mais fácil de estudar. A estrutura é P e Q. P e Q dá verdadeiro, falso, falso e falso. É isso aqui que nós vamos buscar a equivalência? Não, né? Nós vamos buscar a equivalência da negação disso. Então, a negação disso é falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, entre as alternativas, para que a questão não seja anulada, deve haver uma delas que contém uma proposição cuja validação é falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Porque é isso que a gente está buscando, a negação de P e Q. Legal? Vamos lá montar a alternativa A de abelha. Montando a alternativa A. Na alternativa A, que estrutura é da alternativa A? Estrutura da condicional. E é uma condicional do quê? Vamos ver. A Lua não é um planeta. Lua não planeta, que partícula é? Não que. Né? Lua não planeta. Que é Lua planeta. Né? Tá aqui, ó. Terra é chata e a Lua é um planeta. Então, que é Lua planeta. Lua não planeta, não que. Então, a Terra não é chata. Terra chata é P. Terra não chata, não P. Então, nós vamos fazer a condicional aí entre as colunas de não que e a coluna não P. Vamos abrir ela aqui, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. As colunas que nós vamos utilizar são estas duas aqui. Vamos lá, primeira linha dá o quê? Condicional. Primeira linha aqui são essas duas colunas que nós vamos usar, ó. Não que, não P.
não que, não P. Está lá em vermelho. Primeira linha dá o quê? Falso com falso. Na condicional, verdadeiro. Já não preciso nem olhar o resto, porque o que eu queria encontrar era um falso e o que eu encontrei foi um verdadeiro. Mas eu só quero saber a segunda linha, vai. Segunda linha aqui dá o quê? Vai. É daqui para lá, né, que a gente está fazendo, né? Afinal de contas, o não que chega primeiro. Então, verdadeiro com falso dá falso. Não era isso que nós estávamos procurando. O que que faz? Passa para a próxima. Monta a alternativa B de bola. B de bola, qual é a estrutura? Condicional também. Então, vamos ver entre o quê? A Terra é chata. Que partícula é essa? P. Então, vou pôr aqui, ó. Se P, então... A Lua não é um planeta. Lua não planeta, que partícula é? Não que. Então, agora nós vamos fazer a condicional entre P e não que, né? Neste sentido aqui, ó. P e não que. Primeira linha, verdadeiro com falso dá o quê? Falso. Era isso que a gente estava buscando? Era. Primeira coisa que tem que saber no exercício é o que você está procurando, né? Senão é equivalente a estar lá numa caixa cheia de bagulho, está procurando o quê? Não sei. Vai passar a vida inteira procurando a coisa, né? Segunda linha aqui, ó. Segunda linha é verdadeiro com verdadeiro. Dá o que na condicional? Verdadeiro. Terceira linha aqui, e quarta linha, ó, terceira e quarta linha, a antecedente é falsa. Condicional de antecedente falso é sempre verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro. Bateu, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, esta proposição aqui também é equivalente à negação da conjunção, né? Se P, então não que. Alternativa B de bola. Ora, se a negação da condicional é a conjunção, né? Eu não uso, para negar a condicional, eu não uso a conjunção e nego o segundo. Não é isso? Para negar a condicional não é afirma o primeiro e nega o segundo. Então, para negar a condicional, eu uso a conjunção e nego o segundo. Para negar a conjunção, eu faço o inverso. Uso a condicional e nego o segundo, né? Então, essa também é uma forma de estudar a coisa, ir percebendo o que está acontecendo aí dentro das estruturas. Diga. A E e a. A Terra não é chata se a Lua não tem, se a Lua não é um planeta? Isso. É um caso de conclusão adiantada. Eles te dão primeiro a conclusão para depois te dar a situação suficiente da condição. Funciona. Pronto. Isso. Tranquilo? Moleza de todo, então, achar a equivalência aí da estrutura de negação. Daí uma observada no exercício número 1. E aí nós já vamos comentar sobre ele. Ó, dá uma observada no exercício número 1. Legal? Uma observada no exercício 1. Enquanto isso, eu vou montar ele aqui na lousa para comentá-lo.
Legal. Vamos ver um negócio aqui, ó. Se eu colocar uma tabelinha aqui, ó, PQ, colocar uma interrogação aqui, juro que isso é uma interrogação, e colocar essa tabela aqui e perguntar para vocês, qual proposição substitui corretamente o ponto de interrogação? Vocês vão olhar para ali e vão dizer que é uma condicional, né? Para quem substitui interrogação é se P então Q. Por quê? Porque é se P então Q que dá esses resultados de validação, né? É com isso aí que lida o exercício número 1. Ele te dá 3 partículas, portanto, uma tabela com 8 linhas, e diz, há uma tal proposição S, cujo resultado das validações para esta tabela são esses aqui. E essa proposição S está entre as alternativas. E eles pedem o quê? Qual delas substituiria o S perfeitamente? Legal? Então, qual é uma das saídas para resolver um exercício desse tipo? Pegar a alternativa A, coloca ela aqui na tabela, desenvolve, vê se deu essa validação. Se não deu, entrega a prova, porque só deu tempo de fazer a alternativa A, né? Não deu tempo de fazer outra. Então, o lance aqui, novamente dizendo, o examinador não deve estar cobrando isso. Ele deve estar cobrando algum conceito, ou ele deu a quem conhece a matéria uma saída, para que você não tenha que trabalhar com tabela verdade. Então, vamos procurar ver como é que é essa saída. Bom, em qualquer história, quantas verdades nós podemos ter? Em cada história, nós podemos ter quantas verdades? 3 verdades em cada história? Não, eu vou dizer o meu nome. De quantas formas verdadeiras eu posso dizer o meu nome? Uma. Não tem jeito de falar meu nome certo, né? Como verdade. Meu nome é José, meu nome é João, Manuel e Marcos. Ah, é? Qual dos 4? Os 4. Ah, tá tudo junto? Não. Eu tenho 4 nomes em cada região do país, me chama. Ah, não pode, né? Então, só há uma forma de se descrever algo como verdadeiro. Como falso, existem inúmeras. Agora, como verdadeiro, só uma. Imagina que eu vou descrever a cor nessa parede para alguém que nunca entrou aqui nessa sala de aula e está lá fora. De quantas formas verdadeiras eu posso dizer sobre essa cor? Apenas uma. Vou dizer, a cor na parede é preta, a cor na parede é branca, a cor na parede é amarela. Ó, falso tem um monte, a cor na parede é bege, pronto. Verdadeira, eu só tenho uma forma de descrever cada coisa. Tranquilo? Nessa história que essa proposição aí do exercício 1 está contando, quantos valores verdade possíveis eles estão nos dando? Para a proposição que está contando a história. Quem é a proposição que está contando a história? Não é a proposição S? Não é ela que foi validada assim? É. Então, a proposição S está me dando quantas possibilidades de verdade aqui? 2. Pode ter 2 verdades numa história? Não. Então, acompanha. Então, será esta ou esta. Tranquilo? Não pode ser 2 verdades. Então, será esta verdade ou esta outra. Tranquilo? Moleza? Eu digo assim, a parede é bege ou a parede é roxa. Uma delas é verdade. São exclusivos. Não tem jeito de ser bege e roxa ao mesmo tempo. Então, a parede é bege ou a parede é roxa? Legal, uma delas é verdade. Será verdade que é bege ou será verdade que é roxa? Tranquilo? Então, a verdade será esta ou esta. Esta verdade aqui de cima,
está sendo contada por uma proposição cujas componentes são verdadeiro, verdadeiro e falso. E esta outra verdade está sendo contada por uma proposição cujas componentes são verdadeiro, falso e verdadeiro. E quem está unindo esta proposição, acompanha, e esta outra é que estrutura? Não acompanhou? Então vamos de novo. Aqui em cima tem uma proposição? Tem ou não? Tem. Cujos valores verdade, V, VF, e as suas possibilidades de conectivos me dão uma resposta V. E aqui, tem outra estrutura proposicional? Tem. Cujas componentes VFV e seus respectivos conectivos lógicos, eu não sei quais são, me dão outra resposta V. Então, esta proposição me conta uma história verdadeira ou esta proposição me conta uma história verdadeira. Então, qual é o conectivo que está unindo esta proposição, que é a antecedente, desta proposição, que é a consequente? Disjunção. Se eu for olhar entre as alternativas, só a alternativa C tem uma disjunção entre a antecedente e a consequente. Então, a saída rápida que o examinador deu foi essa, ó, a alternativa C de cão. Observar que as proposições envolvidas para criar esta proposição me dão um valor verdade verdadeiro ou outro. Então, eu tenho uma proposição cujo antecedente está ligado à sua consequente por disjunção. Legal? É a única aí que tem disjunção entre antecedente e consequente. Ah, mas peraí. E se o examinador iluminado resolvesse colocar em várias? Né? Ah, pois é. Claro. E aí o que a gente faz? Pula. Que aí não dá, claro que dá, né? Não vai pular. Então vamos ver. O examinador foi lá e falou assim, então a saidinha não vai ser essa. A saída vai ser outra. Então vamos imaginar como é que a gente poderia criar a proposição. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui está acontecendo com P e também com Q e também com R ou é ou? Está acontecendo com P, ou com Q, ou com R. É E, né? Claro, isto que está acontecendo aqui, está acontecendo com P, e com Q, e com R. Então, basta que eu leia a linha e monte a proposição. Então, vamos ler a primeira linha. O que está acontecendo com P? Larga o lápis, acompanha. O que está acontecendo com P na primeira linha? Só ir lá olhar. P é verdadeiro. P. E o que está acontecendo com Q? Verdadeiro também. E o que está acontecendo com R? Falso. Não R. Ou o que está acontecendo com P na segunda linha? Verdadeiro. E o que está acontecendo com Q na segunda linha? Falso. Não Q. E o que está acontecendo com R? Verdadeiro. Prontinho. É só ir lá olhar e com certeza absoluta isto que está aqui é o que vai estar na alternativa C de cão. Né? Então, se não fosse só a saidinha, né, do ou ali, só a saidinha da disjunção, você vai lá e lê o que está acontecendo na proposição. Legal? 30 segundos para resolver um outro. Se aqui, ao invés de ser dois verdadeiros, fosse tudo verdadeiro, e aqui fosse dois falsos, ao invés de dois verdadeiros. Legal? Então não é mais dois verdadeiros, é dois falsos e o resto tudo verdadeiro.
Me dá a proposição aí que estaria no lugar dessa. Essa já está resolvida. Exercício 1, alternativa C de cão. Agora, eu quero assim, ó. Tudo verdadeiro, é tudo verdadeiro. Vou pôr até aqui, ó. A próxima que eu quero é assim, ó. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Eu quero a proposição que é formada por essa agora. Não mais a C, né? Porque a C era formada por aquela lá. Vamos lá, 30 segundos. Põe para funcionar, põe para virar o cérebro aí, que senão ele não aprende. (28, 29, 30). Aqui era 2 verdadeiro? É? E aqui é 2 falso? Pronto, acabou. Inverso lógico dele, mas só para colocar o pai do primo ali na frente, o tio, né? Prontinho, tá lá a proposição que substitui a anterior. Vamos estudar isso. Vamos dar uma estudada nesse negócio. Isso aqui vira a negação do quê? É com esse estudo que o cérebro vai acomodando as ideias. É a negação de que estrutura? Negação de uma disjunção, não é isso? A negação de uma disjunção não é uma conjunção? Não é isso? É, não é? Quantas formas falsas eu posso... Vamos provar isso aqui, né? De quantas formas falsas eu posso descrever uma determinada história? Vai, evolui. Já está dando fome, né? Próxima hora do almoço, já começa a vir aquele cheiro do restaurante, né? Vem nada, isso aqui está tudo lacrado em estúdio. Vamos lá, vai. Quantas formas falsas eu posso descrever uma determinada coisa? Várias. Então, nessa tabela poderia ser esta e esta. Ah, tá. Por isso que troca de junção para conjunção. Porque agora, a verdade eu posso dizer essa ou essa. Eu não posso ter 2 verdades. Uma mentira pode ter uma porrada. Então, esta e esta podem ser mentirosas. Legal? E aí, é conjunção. E aí vamos provar que eles não são inversos lógicos. Porque se fossem inversos lógicos, bastaria eu escrever isso inteiro aqui e escrever isso inteiro aqui. Mas não, eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que negar antecedente, negar consequente também? Vamos ver se isso é verdade. Na primeira linha aqui está dizendo o que de P? Acompanha. Primeira linha está dizendo o que de P? Que ele é verdadeiro, só que isso é mentira, então P é falso. Não P. Legal? E negou, ou. O que está falando de quê? Que ele é verdadeiro. Só que isso é uma mentira, então é falso. Não que. E negou, ou. O que está falando de R? Que ele é falso, só que isso é mentira, então ele é verdadeiro. Opa, por enquanto deu certo. Ó. Negação do antecedente. Passa de conjunção para disjunção e nega as componentes. Ó. Negou P, negou Q, negou não R. Legal? Segunda proposição. Tchum. E na segunda linha, o que está dizendo de P? Que é verdadeiro, só que isso agora é uma mentira. Então, não P. Ou, o que está dizendo aqui de Q? Que ele é falso, só que isso é uma mentira. Então, Q. Ou, o que está dizendo de R? Que é verdadeiro, só que isso é uma mentira. Então, não R. Legal. Exatamente a negação da disjunção é uma conjunção da negação de antecedente consequente. Tanto pela tabela, quanto pela proposição. Então, está aí provado por que
conjunção não é inverso lógico de disjunção e o porquê que eu tenho que negar as suas componentes. Então o lance aí, ó, a saidinha sempre é trabalhar pelo que tem menos, né? Se eu tenho menos verdadeiro, eu vou lá e trabalho pelo verdadeiro. Se eu tenho menos falso, eu vou lá e trabalho pelo falso, né? Então, sempre lembrando, é claro, se vai trabalhar pelo verdadeiro, o pula-linha é ou. Se vai trabalhar pelo falso, o pula-linha é e. Se vai trabalhar pelo verdadeiro, lá dentro é e. Né? Porque ocorre com esse e com aquele. Se vai trabalhar pelo falso, lá dentro é ou. Porque é a negação da conjunção. Legal? Bom, vou passar para vocês algumas sentenças e vamos discutir essas sentenças para entendê-las e fazer alguns exercícios aí que vão ficar para o lar e alguns que a gente vai fazer na aula que vem. É outra matéria que também não cai em concurso, despenca. Os caras adoram trabalhar com aqueles exercícios de verdades e mentiras, né? Que alguns lugares aí chamam de encontre o culpado. Né? Que é aquela história lá. João disse que Marcelo e Maria são mentirosos. Marcelo disse que Maria é mentirosa. E Maria disse que João é mentiroso. Portanto, quem é o mentiroso? Vira um negócio louco dentro da cabeça. Então eu dei uma resumida nessa coisa toda aí para colocar no livro. Claro, não é invenção minha, tá? É invenção da lógica. Só que aí eu peguei de dentro da lógica os vários aspectos de julgamento em verdades e mentiras e dei uma sintetizada nos caras. Transformei aquela montoeira de coisa que você tem que pensar para fazer as possibilidades de combinações em 5 que eu resolvi chamar de aspectos fixos em verdades e mentiras, né? Aproveitar e mostrar o livro de novo, pessoal da internet, né? Tchum, José Luiz de Moraes, Matemática e Lógica para Concurso, editora Saraiva. O pessoal lá está perguntando, é o que mais tem lá no meu perfil, tá, pessoal? Não precisa perguntar de novo, não. Entra lá na internet, o que mais vai ter é esse, né? Legal? Então, ó, são aspectos que vocês vão utilizar para resolver esses exercícios aí de verdades e mentiras. A dúvida. Vai saber. Como é o nome dela? Helena. Helena, acho eu, né, que esse exercício aqui é Fundação Carlos Chagas, mas não tenho certeza, tá? Para lembrar todos eles é meio difícil, né? A gente vai fazer aí mais de 100. Mas pode ter a certeza que de alguma dessas bancas aí acaba sendo. Se procurar na internet acha fácil. Põe a primeira frase lá no Dr. Google, né? Você acaba encontrando lá quem é a organizadora. Mas olha, todas as organizadoras que a gente está usando aqui, você está estudando para o fiscal da Receita, né? E o cara fala assim, essas aqui de CESP-UNB não vou nem olhar, porque CESP-UNB é certo e errado e cai na prova. Pelo amor de Deus, né? A questão, o enunciado, trata do mesmo assunto, é importante. Então, seja lá a organizadora que for, né? Desde que seja uma organizadora de mesmo nível de ESAF, que também não é obrigatório que ESAF faça a prova de Receita Federal mais, porque tem que licitar, e Fundação Carlos Chagas está ganhando tudo que está vindo aí pela frente, né? Então não é obrigatório que seja ESAF a próxima, não. Então vamos misturar essa parada toda aí. Então aqui tem CESP-UNB, Sesgran Rio, VUNESP, ESAF e FCC. Tem exercício das 5 fundações, das 5 organizadoras. Mesmo porque, se fosse colocar só ESAF, não dava nem uns 50, 60 exercícios. Tem outro? Pois é, então é o mesmo critério. Pode ser que tenha, se esse for de ESAF, eu nunca vi cair um outro igualzinho a esse,
Mas, por exemplo, esse exercício aí que a tabelinha está incompleta, que é o exercício 11, é um exercício FCC que também usa o mesmo critério. E tem um outro que eu tenho certeza que é da ESAF, caiu no TRF, que eram só 4 linhas, mas também usa. Ou seja, sendo da ESAF ou não, o importante é saber como resolve. Caiu, eu resolvo, seja da ESAF ou não. Legal? Característica desses exercícios aí de verdades e mentiras é de ser exercício com um texto muito longo, né? Dá uma olhadinha aí no exercício, só dá uma olhada só para ver o tamanho de... Nossa, como é grande, né? Deixa eu achar a enormidade do cara que vai que não está aqui, né? Não, está sim. Exercício de número 35. Só olha e fecha a folha. 35, nossa, fecha a folha e põe ali do lado, né? Tem linha aí para ler uma semana, né? Então o lance de dar uma sintetizada nesses aspectos fixos foi justamente para que você selecione dentro desses textos, que geralmente são enormes, um ou mais que um desses 5 aspectos, e no lugar dele você vai lá e coloca o conceito. Acabou, está resolvido o exercício. Com certeza absoluta, pode acreditar. Claro que no começo ainda não sabe qual é a dinâmica, como é que usa, não sei o que lá, tal, acaba se atrapalhando. Mas depois que vir resolver 2, 3, o resto não vai ter novidade alguma. Legal? Então põe lá, aspectos fixos em verdades e mentiras. Aspectos fixos e não físicos em verdades e mentiras. Número 1. Bem rapidinho, são só 5, tá? Vou passar os 5 e vamos entender os 5. Número 1. Se não for verdadeiro, entre parênteses, veraz. Veraz com Z, né? De veracidade. Se não for verdadeiro, veraz, será mentiroso. Ó, não é assim, ó. Se não for verdadeiro, verás que é mentiroso. Não é isso. Se não for verdadeiro, entre parênteses, verás, porque pode cair veraz como pode cair verdadeiro, né? Então, verás, sei lá o que é isso, né? Se não for verdadeiro, entre parênteses, verás, fecha parênteses, será mentiroso. Pô, mas que coisa óbvia. É óbvio, mas a gente tem que lembrar disso daí, porque esse aspecto fixo aí, ele atende a um princípio lógico, que é o princípio do terceiro excluído. Então, o ente só poderá ser mentiroso ou verdadeiro, não havendo uma terceira hipótese. Só que o que é mentiroso vai morrer mentiroso, e o que é verdadeiro será sempre verdadeiro. Característica do cara que é verdadeiro, ele fala a verdade. Característica do cara que é mentiroso, ele mentiu. Tranquilo? O verdadeiro fala a verdade? Fala, é por isso que eu não confio no cara. O mentiroso fala a verdade? Fala, é por isso que eu não confio nele. Porque às vezes ele está mentindo, às vezes ele está dizendo a verdade. Mas o que caracteriza que um cara é mentiroso? Ele mentir, acabou. Ele já é mentiroso, mas agora ele está falando a verdade. É mentiroso, acaba, não tem jeito. Não vai mudar. Tranquilo? Então, característica do veraz, ele só fala a verdade, porque se ele mentir em algum momento, ele não é mais veraz. Ele passa a ser o ente mentiroso. Então, característica do mentiroso, ele mentiu. Mentiu já era, é mentiroso e está acabado. Legal? Tranquilo? 2. Acusando-se alguém de ser mentiroso, acusando-se alguém de mentiroso, o que significa? Que ele já mentiu, ele é mentiroso, tranquilo?
que acontece? Vamos pensar para entender aí o aspecto. Eu acuso alguém de ser mentiroso. Joaquim, você é um cara mentiroso, hein? O que pode acontecer aí entre as tipologias? O que é uma tipologia em lógica? Verdadeiro, falso, né? Verdadeiro, mentiroso. Então, o que pode acontecer aí entre as tipologias dos dois? Quem acusa e quem é acusado. Joaquim, você é um cara mentiroso, hein? Pode ser os dois mentirosos, os dois verdadeiros, ou cada um tem que ser uma coisa? Cada um tem que ser uma coisa, né? Joaquim, você é um cara mentiroso, hein? Se eu for verdadeiro, ele é o quê? Mentiroso. Afinal de contas, estou falando uma verdade. E se eu for mentiroso, eu vou estar mentindo. Então, ele é o quê? Verdadeiro. Então, põe lá, acusando-se alguém de mentiroso, um dos dois será verdadeiro e o outro necessariamente mentiroso. Um dos dois será verdadeiro e o outro necessariamente mentiroso. Legal? Põe entre parênteses aí, ó, tipologias diferentes, que aí você não esquece disso. Teve uma acusação de mentiroso. Pronto, as tipologias já são diferentes, não tem como serem iguais. 3. Acusando-se alguém de verdadeiro ou veraz. O que acontece nesse caso? Dá para cada um ter uma tipologia? Não, né? Joaquim, você é um cara verdadeiro, hein? Se eu for verdadeiro, o que ele é? Verdadeiro. Né? Eu estou acusando ele de verdadeiro. Ó, Joaquim, você é verdadeiro. Se eu for verdadeiro, eu vou estar dizendo a verdade. Então, ele será também verdadeiro. Agora, se eu estiver mentindo, ele também será mentiroso. Então, nesse caso aí, acusando-se alguém de verdadeiro, os dois serão verdadeiros ou os dois serão mentirosos. Os dois serão verdadeiros ou os dois serão mentirosos. Entre parênteses, põe lá tipologias iguais. Tipologias iguais. 4. Perguntado a alguém. Ó, tem vários lugares aí que eu já vi escrito perguntado ao mentiroso. Tá errado, tá? É perguntado a alguém, ou seja, qualquer pessoa. Perguntado a alguém se ele mente ou se é mentiroso, tanto faz aí, né? Este só poderá responder o quê, hein? Vamos ver. Joaquim, você é um cara mentiroso? Se ele for mentiroso, se ele for verdadeiro, ele vai dizer o quê? Não, não sou mentiroso. Se ele for mentiroso, ele vai responder o quê? Não, eu não sou mentiroso. Só muda a fisionomia, né? A resposta continua a mesma. Então põe lá. Este só poderá responder não. Então tem vários exercícios que diz assim, ó, fulano perguntou ao Beltrano se ele era mentiroso e não escutou a resposta. Aí o cara já se perde no exercício. Porra, se ele que está lá dentro do exercício escutou a resposta, imagina eu. Mas ele nem precisaria escutar a resposta. Perguntado a alguém se ele mente, ele só pode responder não. Né? Tranquilo? 5 e último. Perguntado a alguém se é veraz. Perguntado a alguém se é veraz ou se é verdadeiro, este só poderá responder o quê, hein? Agora é sim, né? Claro. Joaquim, você é um cara verdadeiro? Se ele for verdadeiro, ele vai dizer o quê? Sim, eu sou um cara verdadeiro. Se ele for mentiroso, ele vai dizer o quê? Sim, eu sou um cara verdadeiro. De novo, só muda a fisionomia, a resposta continua a mesma. Então, perguntado a alguém se ele é veraz, este só poderá responder sim. Legal?
Marca aí para o lar. Exercício de número 28. E também exercício de número 26. 26, 28. 29. 30. Bingo. 31. Não vale quina. 32. Diagonal também não. Coluna só. 33. 34. Legal? 35. 35. Esse que é enorme aí também. Legal? Então chega por hoje, ide em paz, palavra da salvação. Até mais, estudem, não deixem de estudar. Até mais.